O cliente pediu um orçamento, você fez o projeto, na hora da apresentação, o projeto deu 80 mil e o cliente achou que ia dar 30 mil. Pode ter acontecido algo parecido com você. Meu nome é Diogo Martins, eu sou representante comercial aqui da DM Representação e eu quero falar um pouco com você, vendedor de imóveis planejados, lojista de imóveis planejados, a respeito de descobrir quanto o seu cliente pretende investir no projeto que você vai fazer para ele, que você vai apresentar para ele. Vamos nos ajudar a entender um pouco mais quais são as formas que eu vou ter para sondar melhor o meu cliente? Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você vai fazer um pré-atendimento, você vai ali fazer um questionário para o seu cliente. Ali você vai perguntar para quando que é a entrega do produto, se ele já está com a chave na mão, qual é a região, e aí você tem ali todo um script, não é verdade? Mas naquele pré-atendimento é importante em algum momento você tentar descobrir quanto que o seu cliente está disposto a investir naquele projeto. Porque quanto mais próximo da verdade você chegar, quanto mais próximo da verdade você chegar, maior a chance de você vender para esse cliente. Porque com essa informação você vai fazer um projeto adequado a quanto ele espera investir. Só que nós sabemos que há um desafio nesse momento. Não é fácil você descobrir isso. Não é fácil você fazer uma pergunta como essa. Porque imagina você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, quanto você quer gastar nesse produto? Primeiro que não é gastar, né? Você vai estar sempre investindo num bom produto. Mas o jeito de você perguntar isso para o cliente, ele vai ser talvez determinante, primeiro, para ele te responder isso com verdade, e outra, para ele não achar que você está sendo muito invasivo e muitas vezes até ofender o cliente. Então o que acontece? A estratégia nesse momento é você conseguir perguntar isso de uma maneira agradável, que o cliente consiga perceber que essa pergunta é uma pergunta estratégica. Essa pergunta vai levar benefícios para ele. É esse o objetivo de você fazer essa pergunta. Então uma dica que eu quero deixar para você de como fazer essa pergunta é o seguinte. Você pode dizer para o cliente, lógico, com as suas palavras, mas a dica é: qual o limite de investimento que eu posso trabalhar este ambiente? Quando você faz essa pergunta para o cliente, isso soa para ele de uma maneira mais estratégica, uma maneira talvez um pouco mais técnica, quanto que ele vai poder investir nesse ambiente, para que o projetista possa atribuir produtos, qualidades diferentes dentro daquele ambiente que ele pediu. Agora, uma outra coisa importante é o seguinte: a resposta geralmente, quando você pergunta para o consumidor quanto você pretende investir nesse ambiente, a resposta que é comum, né, porque o comprador ele também tem a sua estratégia de compra, ele geralmente vai dizer para você o seguinte: olha, eu não tenho noção, comecei agora a pesquisar, é comum ele dizer isso. Só que quando o cliente fala isso para você, eu acho até melhor, sabia? Porque quando ele fala isso para você, ele te dá a abertura para você dizer para ele quanto mais ou menos custaria aquele projeto, até antes de você abrir o Promob e começar a executar um projeto. Só que para você falar de preço para um cliente antes de fazer projeto, você precisa treinar precificação. O que seria treinar precificação? É você chutar, é você tentar acertar o preço de um projeto sem você consultar a sua ferramenta, que é o Promob. E o exercício disso é bem comum. Por exemplo, você vai fazer o seu próximo projeto, quando você fizer o primeiro ambiente, antes de você consultar o preço, você vai tentar acertar e vai escrever num papel. Aí você vai lá e puxa o preço. Você vai ver que no começo os valores vão ficar muito distantes. Por quê? Por falta de habilidade, por falta de prática. E você começa a pesquisar, você começa a praticar. Fez um banheiro, antes de puxar o preço, você anota. Um tampo, uma mesa, um armário, tudo que você for colocar na tela a partir de agora, você vai chutar o preço antes de você consultar o preço na ferramenta. Você vai perceber que em pouco tempo você vai ficar cada vez mais próximo da realidade. Isso é um vendedor habilidoso. É um projetista que se preocupa com o processo de atendimento, principalmente no pré-atendimento. Então, olha só, no próximo atendimento, quando você fizer essa mesma pergunta para o seu cliente e ele disser para você, olha, eu não tenho noção. Sabe o que você vai responder para ele? Você vai falar assim, não, tudo bem, não tem problema. Eu consigo te dar essa noção.
Pela minha experiência, pelo meu tempo no mercado, eu consigo te dar essa noção. Baseado nas medidas que você me apresentou e nas imagens de inspiração que você me mostrou, a sua cozinha vai ficar em torno de 12 a 16 mil. Naquele momento, o cliente ele já vai expressar alguma reação. E isso é fundamental para o projetista. Porque o cliente ele pode tomar um susto e ele falar, não, eu imaginei investir no máximo 7 mil. Se isso acontecer, é o melhor momento de você perder essa venda, sabia? É no pré-atendimento. No momento que você não abriu o software ainda, não ficou às vezes 2 dias fazendo o projeto para descobrir que aquele cliente não era adequado para o seu produto. Mas vai acontecer muito também do consumidor falar, ah não, tudo bem, pode dar sequência no projeto. Você já entendeu que dentro daquele valor que você apresentou para ele, você pode trabalhar o projeto, que aquilo vai ser algo que ele já está meio que esperando. Tá vendo a importância de você conseguir saber do seu cliente quanto ele precisa investir? Então essa é uma forma que você consegue perguntar isso para ele de uma maneira menos invasiva, mas de uma maneira estratégica, podendo passar para ele uma ideia de quanto custa o produto dele antes de você fazer o projeto. Eu tenho certeza que isso vai te levar para um nível acima no seu atendimento, no seu pré-atendimento e principalmente na conclusão dos seus orçamentos. Se você acha que isso te interessou, isso vai mudar um pouco o seu atendimento, nós temos muito mais dicas para te ajudar. Entre em contato conosco que nós teremos o prazer de te ajudar.